Olá, irmãos, graça e paz, que bom estarmos juntos, mais um estudo bíblico, seguindo o nosso circuito bíblico, semana 30. E hoje eu quero conversar sobre algo muito importante. Muitas vezes nós estamos desatentos a Deus. Nós achamos que conhecemos a Deus, mas não o conhecemos na prática porque provavelmente não sabemos tantas vezes como Deus quer ser adorado, como que devemos louvar o seu nome e o que devemos fazer para viver como ele deseja. Então, a gente não pode simplesmente suspeitar de quem Deus é, nós precisamos viver uma vida rotineira, constante de busca ao Senhor, para que nós não sejamos distraídos e quando chegar naquele grande dia, onde nos encontraremos com o nosso Salvador, não sejamos pegos de surpresa quando Ele disser: então, você fez tudo isso que você está dizendo, você expulsou demônios, você serviu na igreja, mas eu não conheço você. Meu Deus, eu não quero ouvir isso. Então a gente precisa conhecer a Deus, é um pouco sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero convidar você a orar comigo rapidamente, pedindo o favor e a graça de Deus. Senhor Deus, muito obrigado pela sua palavra. Ela é o lugar fundamental que nós temos para conhecer o Senhor revelado. Graças ao Senhor que nós temos a Bíblia e de maneira muito especial temos acesso a ela aqui no nosso contexto. Temos liberdade de poder ler a Bíblia, meditar na Bíblia e conversar abertamente sobre ela. Eu peço o seu favor, eu peço a sua graça quando nós vamos abri-la e conversar sobre ela, que o seu nome, Senhor Jesus, seja glorificado e exaltado em nome de Jesus. Traz uma palavra personalizada ao nosso coração agora e eu oro agradecido desde já, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Miqueias, capítulo 7. Eu vou fazer algo diferente hoje. Eu vou ler duas porções bíblicas da mesma semana, semana 30. Eu vou usar Miqueias para começar nesse lugar de atenção a Deus e depois eu vou usar Isaías 58 para falar de como devemos adorá-lo e algumas consequências desse lugar de serviço, de exaltação e adoração ao nome do nosso Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 7. Antes de ler o versículo 7, o contexto é, Miqueias está profetizando sobre coisas terríveis em Israel. Ele fala um monte de coisas ruins sobre Israel. E ele chega no versículo 7, ele fala de um desejo, de um sonho, ele dá uma palavra, parece que o profeta dá uma palavra para o seu coração, para o seu próprio coração e para que haja um despertamento no povo. Ele fala assim: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Ficar atento aqui, quando eu li esse texto, ele mexeu demais comigo. E eu fiquei pensando, é muito fácil me distrair. É muito fácil distrair, achando que nós sabemos como é que Deus, abre aspas, funciona. E achar que a gente colocou Deus numa caixa, num lugar específico de entendimento de que Deus só faz aquilo que eu acho que Ele faz. Eu coloco, na verdade, Deus dentro de mim, da minha mente, da minha cabeça, e formato Deus segundo o meu entendimento, sendo que não dá para fazer isso. Deus é muito além do meu entendimento, muito além da minha capacidade de compreender a vida, compreender o aspecto da eternidade. Não dá para colocar Deus dentro de um box, de uma caixa, onde eu falo, Deus só faz esse tipo de coisa, Deus só age desse jeito aqui, porque Ele é eterno. A Bíblia nos mostra Deus. A Bíblia nos mostra Deus e a gente precisa ter relacionamento diário com ela para que a gente descubra Deus e conheça Deus e que continue atento, nós continuemos atentos a Deus. Eu me lembro
quando eu penso nesse ficar atento e não distraído a Deus, eu me lembro de Jesus no caminho para Jerusalém. Ele passa por Samaria, né? E o caminho normal para os judeus que não se davam com os samaritanos era desviar da cidade de Samaria para poder seguir viagem, né? E eu fico imaginando, isso não está na Bíblia, e Jesus com seus discípulos caminhando em direção a Jerusalém, quando chega naquele momento de uma encruzilhada, onde ele poderia seguir reto para Samaria e fazer a volta, como era comum. Eu imagino eles conversando entre si, Jesus e os seus discípulos, e enquanto conversavam, Jesus segue reto e os discípulos naturalmente vão tomando outro caminho, e Jesus segue reto e continua reto, e os discípulos, eu imagino, gritando: "Ei, mestre, mestre, esse caminho está errado, não é por aí que você tem que ir, é por aqui. Esse caminho aí leva para as cidades samaritanas, a gente não caminha por aí, a gente dá a volta para a gente não se misturar com essa galera, com esse pessoal aí, os samaritanos, esse povo misto, esse povo idólatra, esse povo que se deixou contaminar com outros povos, desobedecendo a Deus. Não, Jesus, esse caminho está errado, é para o lado de cá." E Jesus olha para eles, isso tudo na minha imaginação, mais uma vez, não está na Bíblia. Jesus olha para eles e fala: "Quem é o mestre aqui? Quem que está seguindo quem nesse processo? Quem é o discípulo e quem é o Senhor? Se os discípulos são vocês, eu vou passar por aqui, por Samaria." E aí eles, constrangidos, começam a seguir o Senhor Jesus. E aí chega naqueles momentos cruciais, onde Jesus se encontra no capítulo 4 de João com a mulher samaritana, conversa com ela, se revela como o pão da vida, como água, como fonte de água viva. Aquela mulher se torna uma missionária, prega para a cidade. Jesus fica ainda mais alguns dias naquela cidade e aquele povo se encontra com a salvação encontrada em Jesus, na pessoa de Jesus Cristo. Quando eu me lembro desse episódio do ministério de Jesus, eu fico pensando o quanto que nós já constatamos algumas coisas sobre Deus e falamos para Ele que Ele tem que seguir o que eu quero, não aquilo que Ele quer. Jesus segue o meu caminho, não eu seguir o caminho de Jesus. É por isso que nós precisamos estar atentos ao Senhor. A gente tem que estar de olho nos sinais. A gente tem que estar de olho nas coisas que estão acontecendo à nossa volta. A gente tem que estar de olho atentos aos movimentos do céu. Nós temos que estar atentos ao campo branco para a colheita, para as oportunidades que temos de pregar o Evangelho, especialmente nesses tempos de incertezas e inseguranças, de guerras, rumores de guerras. Essa é uma oportunidade fantástica de pregar o Evangelho de Jesus. É uma oportunidade incrível que temos de anunciar a paz. Como Jesus mesmo disse que haveria o tempo em que haveriam guerras e rumores de guerras, a gente não tem que ficar assustado ou preocupado com isso. Jesus já avisou para que a gente se preparasse como? Estando atento a Ele, conhecendo os sinais, conhecendo a vida, o porquê que nós vivemos, os nossos objetivos, o nosso chamado. Então, nós não precisamos ser pegos de surpresa, porque conhecemos a Deus. Agora, os caminhos que temos que trilhar são os dele. Não os nossos próprios caminhos, achando que quem sabe das coisas somos nós. Miqueias está falando: quanto a mim, eu não sei a vocês, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. E ele fala que ele não vai ficar só atento a Deus, aos sinais, ao livramento que porventura o Senhor traria, mas ele vai ficar aguardando, ele vai ficar vigilante.
Ele não vai dormir, ele não vai descansar, ele não vive nessa terra achando que está aqui a passeio. Não, ele é um soldado. Ele vive em guerra. Guerra contra a carne, ele vive em guerra contra o diabo, ele vive em guerra contra os demônios. É assim que a gente tem que viver. A gente vai ficar atento, eu fico atento. Você e eu precisamos ficar atentos, vigilantes, acordados. Só que ele não fica só atento. Miqueias diz, quanto a mim ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador. Quem fica atento, não fica atento para que consiga resolver as coisas. Fica atento para saber das coisas que estão acontecendo, para que a esperança esteja completamente depositada em Deus, esperando no Senhor. A espera do cristão, a espera do crente não está fundamentada nas suas capacidades, mas a esperança está depositada naquele o qual nós estamos atentos, ao nosso Salvador. Esperar é entregar. Esperar é descansar. Esperar é o resultado do confiar. Mas esperar que o resultado vai ser a entrega absoluta. Quando a gente espera, a gente não vive ansioso. Quando a gente espera, a gente vive em paz. Porque afinal nós sabemos que Ele é o nosso Salvador e o profeta diz, pois o meu Deus me ouvirá. Quando as coisas estão ruins, a gente está atento, espera no Senhor o nosso Salvador, a gente não para de falar para Ele as coisas que a gente sente, as coisas que estamos preocupados. A gente está esperando e falando com Ele. Só que a gente precisa conhecer o Senhor. A gente não pode assumir que as coisas já estão colocadas e que a gente já sabe de Deus, já conhece de Deus. E é por isso que eu te convido aí agora lá para Isaías capítulo 58. Antes de ler o texto, vou ler alguns versos aqui. Eu quero dizer para vocês que há 10 anos atrás, Deus me deu Isaías 58 como o meu chamado para cumprir no ministério dessa igreja. E eu tenho tido a alegria de viver ensinando esse capítulo de Isaías como o meu chamado para cumprir aqui nessa igreja. Estar atento ao Senhor, estarmos atentos ao Senhor, é não cumprir com um conjunto de regras e cartilhas religiosas, mas, muito pelo contrário, é viver na busca constante do Deus Todo-Poderoso. Isaías 58 vai mostrar para nós que o povo de Deus, de alguma forma, achava que conhecia o Senhor, mas não o conhecia. Faziam coisas religiosas, faziam coisas que eram supostamente aceitáveis, mas o Senhor não aceitava. Mesmo que eram coisas em nome de Deus, e mesmo que eram coisas que Deus havia requisitado, por causa do coração das pessoas que não estavam atentos a Deus, o Senhor não recebia. E o capítulo 58 é dedicado a explicar o que Deus aceita, o que Ele quer. E ainda, quais são os resultados de uma vida de pessoas que estão atentas a Deus, que esperam no Salvador, porque Ele nos está ouvindo. Versículo 1, grite alto, não se contenha.
Isaías 58. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, à comunidade de Jacó, os seus pecados. Ao povo, anuncie. Aqui é o profeta Isaías. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Essa fala do profeta aqui é para um povo religioso, um povo chamado povo de Deus, que estavam dia a dia parecendo desejosos em conhecer a Deus, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou as coisas, que pedem decisões justas que parecem desejosas, mas não são. A boca deles estava cheia de palavras bonitas, de glória, de aleluia, de glória a Deus. Deus é bom. Nossa, obrigado, Senhor. Olha, obrigado, Senhor, por esse alimento. Obrigado por esse dia. Ah, Senhor, guarda o meu dia, em nome de Jesus, amém. Um povo que falava muitas coisas bonitas, muitas coisas, que cantava louvores. Cantava, eu me rendo ao Senhor, eu me rendo aos seus pés, és tudo que... Então, entrega a vida. Canta, tudo entregarei ao Senhor. Um povo que canta músicas lindas, que canta música gospel, só ouve música cristã. Um povo que a boca está cheia de verdade, mas o coração está longe de Deus. Um povo que, de repente, se distraiu e não viu que, de repente, a nuvem da presença se moveu para conduzir para uma outra season, para uma outra estação. O povo talvez não ficou atento que Jesus seguiu reto para Samaria e que não fez o caminho da exclusão, o caminho da não inclusão, o caminho do que os homens fazem. Os homens segregam, os homens matam, guerreiam. Jesus vem para salvar os que estão perdidos. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele mesmo diz isso. Não veio para julgar a terra, ele veio para salvar a terra. Enquanto que hoje o que se vê muitas vezes, e com muita tristeza eu digo, que as pessoas dentro das igrejas, vivendo igreja, estão simplesmente determinando quem é bom e quem não é, quem vai para o céu, quem não vai, quem deveria receber favor de Deus ou quem não deveria. Quem somos nós para fazer algo tão terrível? Versículo 3, porque jejuamos, dizem, não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. O profeta começa então a expor os pecados do povo. Mesmo com palavras bonitas, o que eles estão fazendo não condiz com aquilo que eles dizem. Incoerentes. Meu Deus, a minha oração para você hoje, para mim, para a nossa igreja, para todas as comunidades cristãs de fé, unidas em Cristo Jesus, é que nós sejamos coerentes. Ninguém aguenta mais um evangelho incoerente, não um evangelho, pessoas incoerentes, porque o evangelho não é incoerente. O evangelho é poder de Deus, mas as pessoas estão distorcendo a verdade. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Meu Deus, olha que nível chegou o povo.
Um povo que fala que está a fim de conhecer a Deus e desejoso por justiça. Um povo que disse que abandonou o pecado e que permanece seguindo os mandamentos do Senhor. Um povo que fala que gostaria de decisões justas, que se quer se aproximar de Deus. Um povo que está jejuando, explora os empregados, brigam, discutem, fazem inferninho entre eles e se batem. Brigam mesmo, de sair na mão, de dar pancada um no outro. Que é isso, gente? As pessoas se distraíram. Elas não estavam atentas ao Senhor. Se distraíram. Se distraíram. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre panos de saco e cinza? Será que Deus precisa da nossa performance? Será que Deus está ligando para como que a gente está se portando em adoração, no sentido de maquiar a adoração, se Ele conhece o coração da gente? Maquiar a nossa adoração, maquiar a nossa relação com Deus, enquanto Ele conhece o que está aqui dentro, a obscuridade da nossa vida. Não é isso que Deus quer. Não adianta jejuar. Não adianta falar um monte de coisa bonita, não adianta cantar um monte de canções bonitas, só ouvir gospel, se o nosso coração está podre, se o nosso coração se desviou de Deus, se a gente procura os nossos próprios interesses. Não adianta. Por isso que é preciso, a conversão é do coração, não da performance. Porque não adianta, se você deitar em cinza, em pano de saco, não adianta nada. Você não está impressionando Deus. Talvez você impressione as pessoas. Nossa, que pessoa piedosa, olha, andando de pano de saco, com cinza na cabeça, rolando na cinza. Esse é humilde. Enquanto Deus está assim: eita sujeira que você está fazendo na sua cabeça, hein? Eita sujeira que você está arrumando para o seu corpo. Vai dar um trabalho para tirar esse monte de cinza do couro cabeludo aí, hein? Serve para nada isso, hein? Só a sujeira que você está fazendo. Pano de saco. Feia essa roupa, hein? Feia mesmo. Não estou recebendo nada disso. É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? A vida com Deus, quando conhecemos a Deus, estamos atentos a Ele, nós vamos à direção das pessoas. Nós libertamos os oprimidos pelo nome de Jesus. Nós somos justos porque na justiça a gente rompe com a injustiça. Nós cumprimos aquilo que falamos. Nós pagamos o preço justo. Nós colocamos em liberdade os que estão oprimidos e rompemos, ajudamos a aliviar o jugo, o fardo, o peso que as pessoas carregam, o peso da religião, o peso da culpa. Nós ajudamos a aliviar esse peso. É o nosso papel, como aqueles que estão atentos ao Senhor. Versículo 7, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Partilhar comida com o faminto significa que você tem para dar e o Senhor tem dado para você. E se você não está dando, você está tomando para si aquilo que era para ser semeado. Você está comendo o pão e a semente. Se você come pão e semente, vai faltar para você. Mas se você come do pão que você ganhou e semeia,
a semente que recebeu, jamais vai faltar para você e ainda você vai ter para poder ajudar os outros. Abrigar o pobre e desamparado, é com o nosso dinheiro que os pobres são assistidos, não é com o governo. É o nosso dinheiro, não é com o dinheiro dos impostos. Isso é uma organização social. Mas o desabrigado, o desamparado precisa de mim, eu vou lá. Você vai lá servir, ajudar, vestir o nu que você encontrou. Somos nós que acolhemos os que estão envergonhados, expostos à vergonha. Somos nós. A gente não fica falando, mas é um drogado, é um viciado, é um bêbado, é um doente. Não, está nu, está sujo. A gente acolhe, a gente ajuda, sem julgamento. Sem julgamento. É com o meu, é com o seu dinheiro, é com o nosso carro que a gente socorre essas pessoas. É com a nossa vida que a gente contribui. E não recusar ajuda ao próximo, seja ele quem for. Jesus lá no Novo Testamento ensina quem é o próximo, é qualquer um. É qualquer um. Aí sim, versículo 8. Depois que a gente ficou atento a Deus e descobriu quem é Deus e continuou buscando Deus e conhecendo Deus, aí sim a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará à sua retaguarda. Só vai desfrutar de uma luz que rompe como alvorada quem está atento. Quem conhece a Jesus Cristo. Quem conhece o Pai. Quem se relaciona com o Espírito Santo. Só vai ser curado quem faz disso verdade, sabe? E o que eu acho lindo do versículo 8 é que diz que à minha frente vai a retidão, ou seja, é o fruto daquilo que eu tenho vivido. A minha vida correta, íntegra vai à minha frente. É o fruto do meu trabalho, da minha intencionalidade diante do mundo. É isso que vai à minha frente. Por isso que eu oro para eu terminar bem a minha carreira, não só permanecer aqui bem na minha carreira, como crente. Eu quero terminar bem, eu quero terminar como Paulo, completar a carreira, guardar a fé. E aí conquistar a coroa da vida, reservada para mim e para você que entende Jesus como seu Salvador. E a glória do Senhor estará à minha retaguarda, a minha retidão à frente e a glória do Senhor à minha retaguarda, me impulsionando para viver para a glória dele. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar. A missão continua, a gente vai desfrutando da presença de Deus, da glória de Deus, a gente vai desfrutando da paz encontrada em Jesus, do entendimento desse lugar de luz que irrompe sobre nós, e a gente ouve o Senhor respondendo a nossa oração, a gente grita por socorro, e a gente ouve o Senhor: filho, eu estou aqui, está difícil, eu estou aqui. Jesus prometeu estar conosco até o fim. Isso é promessa, isso não volta atrás. Mas a gente tem que continuar trabalhando, eliminando do nosso meio o jugo opressor. Toda a opressão cai por terra em nome de Jesus. O dedo acusador não é só do diabo, mas o dedo dos humanos que o diabo usa para acusar, para condenar, para culpar
as pessoas, eliminar do nosso meio esses dedos acusadores, a falsidade no falar. Afinal, os seguidores de Jesus andam em verdade, porque Jesus é verdade, Ele é o caminho. Quem trilha por Ele, trilha por verdade e desfruta da vida. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Irmãos, aquilo que Jesus falou em Lucas capítulo 9, versículo 23, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a cada dia sua cruz e siga-me, já estava escrito em Isaías. Se a gente não renunciar a nós mesmos em favor dos outros, nós não somos dignos de ser chamados filhos do Deus Altíssimo, que ama as pessoas, que veio para salvar o aflito. Aí sim, se a gente abrir mão da gente em favor do outro, a nossa luz despontará nas trevas e a sua noite, a nossa noite, será como o sol do meio-dia. Louvado seja Deus por isso. As promessas do Senhor, o Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu vou parar aqui e dizer para você que o Senhor guia e conduz a lugares verdes aqueles que o conhecem, aqueles que estão atentos a Ele. Estes serão satisfeitos como um jardim bem regado, como um lugar cujas águas nunca faltam. E por causa disso, nós reconstruiremos alicerces antigos, reconstruiremos casas, seremos conhecidos nas ruas como reconstrutores, reparadores, restauradores de ruas e de moradias. Irmãos, os Estados Unidos precisa voltar aos alicerces antigos dessa nação. E cabe a nós nos levantarmos, nos posicionarmos como gente que não se relaciona com Deus por causa de religião, mas porque nós conhecemos, por estarmos atentos ao Senhor, conhecemos o Senhor, nós vivemos para a sua glória, nós ajudamos os outros, nós servimos as pessoas, nós pastoreamos uns aos outros, estamos atentos a pregar o Evangelho a todas as nações. O Brasil precisa de Jesus. As outras nações precisam de Jesus. O Irã precisa de Jesus. A China precisa de Jesus. A Rússia precisa de Jesus. As nações precisam de Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos a Ele para poder pregar para o mundo inteiro. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude. Fique atento ao Senhor. Não assuma que você já sabe de tudo, porque Ele pode virar a esquina e você pode perdê-lo. Ele pode escolher ir por Samaria e você, distraído, perdeu o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau.